O Senhor Deus seja louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de honra e louvores ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o primeiro hino. 6:7. Glória a Deus. Quem tem desejo de entrar no céu pode chamar o primeiro hino. 131. Vamos cantar um hino de número 131. Quando você estiver cantando esse hino, os irmãos que estão assistindo o culto ao vivo também, pega o seu hinário, leia a poesia, leia o que você está cantando. Hoje vamos sair do automático. Glória ao nome do Senhor. Porque muitas vezes, quando nós temos bastante experiência numa coisa, nós passamos a fazer ela tudo no automático. Você faz ali sem ver, entendeu? Sem consciência daquilo que você está fazendo. E servir a Deus é a mesma coisa. Tá certo que não é todo culto que o Senhor nos visita, não é todo culto que nós temos uma sensação diferente. Não é verdade? Porque nós temos, cada um tem um processo diferente. Chega momentos que o Senhor se afasta de nós, semelhantemente quando Ele se afastou do nosso Mestre na cruz. Por que Ele faz isso? Para provar a nossa fidelidade. Porque a prova de fidelidade mais forte que o nosso Senhor Jesus passou foi naquele momento que o nosso Senhor Deus o abandonou na cruz. E muitas vezes o Senhor Deus, nós nos sentimos abandonados, não porque Ele é mau, mas porque Ele precisa testar a nossa fidelidade. Glória ao nome do Senhor. E muitas vezes nós falamos assim: Deus meu, por que me desamparaste? Há quanto tempo eu não sinto a Tua presença? Há quanto tempo eu venho passando por essa situação? E muitas vezes eu te busco, eu não sinto o Senhor me responder. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje pode ser um dia diferente na sua vida. Então, se você sair do automático e passar a cantar, a louvar, a prestar atenção na palavra, prestar atenção na melodia, na poesia que você canta, glória ao nome do Senhor, você pode sentir algo diferente que você não sente há muito tempo. Glória ao nome do Senhor. Então vamos louvar o hino 131. Amém.
pode te parar. Então canta bem forte. Terceira estrofe, de novo, só a terceira estrofe. A terceira estrofe. Chamemos mais um hino. 137. Louvemos a Deus com o hino 137. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim.
Muitas vezes, aquele que o Senhor não deu o dom com evidências de novas línguas ainda, ele canta esse hino e fala assim: Senhor, vem selar-nos com o Espírito Santo. Sim, vem alegrar-nos com o teu bom Consolador. E às vezes, muitas vezes, quando termina aquele movimento maravilhoso, você não consegue receber aquilo que você esperava. Glória ao nome do Senhor. E ao invés de você sair alegre, você sai com uma pitadinha de tristeza. Porque você buscou, você desejou, você foi na frente, você clamou. Se fosse preciso, se tivesse oportunidade de dar o nome aqui, você dava seu nome para receber o dom do Espírito Santo e você falar a linguagem que o Espírito Santo der para você e alegrar sua alma. E quando termina tudo e você não recebe, como fica essa parte? Sim, vem alegrar-nos com o teu bom Consolador. Você chorou, você buscou, você mentalizou, mas não alcançou. Como fica essa parte? Vem alegrar-nos. Você sai alegre? Glória ao nome do Senhor. Mas hoje, se você está nessa situação, você vai fazer diferente. Glória ao nome do Senhor. Porque o que o Senhor tem para te dar, você pode até pedir, mas pode ser que Ele te dá às vezes muito melhor do que você pede. Então você não sabe o que você de fato precisa, você só está pedindo. Maravilha, continua. Mas hoje o Senhor te dá um conselho diferente. Não precisa pedir, não. Hoje, nesse santo culto, você não vai pedir. Você vai dar o que você tem. Oferece aquilo que o Senhor já te deu. Aleluia, Jesus. Senhor, eu só sei da glória. Dá essa glória para mim. Senhor, aleluia, o Senhor me selou com a linguagem há 20 anos atrás e nunca mudou. Aleluia. Eu vou te visitar e você manifesta ela para mim. Glória ao nome do Senhor. Faz o que você tem de melhor. Senhor, mas eu só tenho comunhão. Dá ela para mim. Dá essa atenção para mim. Dá sua mente para mim agora. Dá o seu coração. Esquece da sua luta, esquece da sua prova. Esquece do que você deixou em casa. Aleluia, Jesus. Só faz o que você tem de melhor agora. Glória ao nome do Senhor. Que poderoso é o Senhor para te surpreender. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E você vai cantar esse hino. Cantará com uma sensação diferente. Esse é um conselho que o Senhor passa para toda a sua igreja. Quando me buscar, oferece o que você tem, que o Senhor vai recompensar com aquilo que Ele tem. Irmão, chama um hino. 132. Louvemos a Deus com o hino 132. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Quero
do Senhor, aleluia. Louvado seja o Deus que vive para sempre. Agora nós vamos dobrar o nosso joelho em oração. Aquele, aquela ou aquela que o Senhor Deus dê oração. Temos pedido de oração por causas e famílias. Glória ao nome do Senhor. Peça ao Senhor que revela o conselho da sua santa palavra. Iremos fazer a oração do Pai Nosso primeiramente. É uma oração completa. Glória ao nome do Senhor, que tem tudo o que nós precisamos. E na oração espontânea expressamos o nosso sentimento ao Senhor, nos humilhamos diante dele, clamamos pela tua misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Aquele ou aquela que o Senhor se usar, não sinta temeroso, bendito é o nome do Senhor, mas seja valente e convicto de que aquilo que está saindo da sua boca é o que a igreja precisa. Você também é a igreja. Muitas vezes o que você precisa, o seu irmão também precisa. O que você passa, o seu irmão também passa. O que nós todos estamos passando, Cristo também passou. Porque as aflições que nós passamos aqui é uma semelhança de tudo que ele passou. E o Senhor falou pela sua palavra que ele sofreu, e nós também ia sofrer. Mas bem-aventurado o que vencer, que o Senhor nos dará a coroa da vida eterna para aquele que for fiel, aquele que conseguir passar pelos vales e pelas montanhas, aquele que conseguir o mar transpor, aleluia, vencer as ondas, vencer as vozes que falam na sua mente, que mente para você. Glória ao nome do Senhor. Porque é o seguinte, amados, o diabo usa da verdade para mentir. Como? Está escrito na palavra que quando nós estamos fracos, aí sim nós estamos fortes. E de repente, de fato somos fracos e temos fraqueza. Então o inimigo pega a nossa fraqueza, que é verdade, e passa a mentir para nós. Está vendo aí? Por causa da sua fraqueza, é verdade. Aí vem a mentira. Você não é digno nem de estar no meio desse povo. Glória ao nome do Senhor. Por causa da tua fraqueza, você não é digno nem de estar no meio da orquestra. Por causa da tua fraqueza, você não é digno nem de estar no ministério. Aí ele começa a mentir para você. Para que você vai orar? Você é fraco. O Senhor não está te ouvindo. Glória ao nome do Senhor. Você não é digno nem de colocar esse véu, porque você é fraco. Aleluia. Mas nesta oração você vai fazer o seguinte: se consciente, você não consegue dar uma resposta clara para o inimigo, nessa oração você vai dar uma resposta para ele. Fala assim para ele: adversário, primeiro, você é mentiroso, e segundo, está escrito na palavra que quando eu estou fraco, aí estou forte. Glória ao nome do Senhor. Mas você não está forte porque você é forte. Você está forte porque na sua fraqueza o Senhor está contigo. Na sua luta o Senhor está contigo. Onde você está, o Senhor está contigo. Então, além de ser mentiroso, se você está com o Senhor, você está forte. Glória ao nome do Senhor. Você não é, você não tem, você não faz.
mas pelo que o Senhor é, pelo que Ele tem e pelo que Ele faz, tudo o que você precisa Ele te dá. Então, para de acreditar em mentiras e vamos dar valor na verdade. Vamos dar valor na palavra. Glória ao nome do Senhor. Então hoje nós vamos buscar a presença de Deus, buscando a verdade. Bendito é o nome do Senhor, porque a mentira não vai prevalecer na mente do cristão, se assim ele acreditar e ele colocar a verdade na frente. Mas enquanto o cristão estiver vivendo a mentira, glória ao nome do Senhor, vivendo e buscando a ilusão, a mentira sempre vai circundar e rodear a sua mente. Mas hoje vamos buscar a verdade, e ela vai prevalecer na nossa mente e no nosso coração, e vamos sair daqui diferentes nessa noite. Juntos buscamos a presença do Senhor Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória ao Criador, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Rei da Glória, Santo é o Senhor. Glória a Deus, Santo, glória a Deus, glória ao nosso Senhor Deus. Tu és maravilhoso, aleluia. Nós te louvamos, bendito seja o Senhor Deus. Glória a Deus, Senhor. Oh, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Deus, amém, Senhor. Somente para te pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pensamentos, nossas falas precipitadas, nos ajuda a ser melhor, Senhor Jesus. Nós te apresentamos esse culto nas tuas mãos, o culto maravilhoso que o Senhor nos preparou. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue guiando a todos com o teu Espírito Santo, e que nesta noite que seja feita a tua vontade, Senhor. Nós te apresentamos os recitativos, o restante de que o Senhor vai nos preparar. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra
mãos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao Criador. Aleluia, Jesus. Glória ao Deus que vive para sempre. Aleluia, Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Criador. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Deus que vive para sempre. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem sente, chama mais um hino. 178. Louvemos a Deus com o hino 178. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Criador, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Agora estamos no momento da Santa Palavra. Aquele ou aquela que o Senhor tiver revelado, faça a vontade de Deus. Glória a Jesus.
Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Glória a Deus. Bem em cima, irmãos. A palavra é no livro de 1 Samuel, capítulo 17. A partir do verso 32. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Glória ao nome do Senhor. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba e feri, e o matei. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Saul: o Senhor me livrou da mão do leão, da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de seus vestidos, pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e vestiu a sua couraça. Davi o cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançou a mão na sua funda e foi-se, chegando ao filisteu. O filisteu também o veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe falava, o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus?
E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os corpos do arraial e dos filhos dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na vossa mão. Só até aqui. Amém. Glória é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós enfrentamos guerras, e tais desafios e tais guerras são segundo a nossa capacidade, são segundo a experiência que o Senhor nos condiciona, porque o Senhor prepara o filho seu para depois mandá-lo para a guerra. E a guerra que nós enfrentamos aqui na terra é uma guerra espiritual. Porém, essa guerra espiritual, ela tem reflexos materiais. Ela começa de forma material, mas ela tem um resultado espiritual. Porque na verdade, a maioria, com exceção da guerra espiritual, que é aquela guerra na mente, aquela guerra no coração, de quando o servo de Deus começa a brigar contra o diabo na sua própria mente. Essa guerra, ela é uma das piores que um servo de Deus pode enfrentar. Sentimento de solidão, sentimento de desprezo, sentimento de fraqueza. Glória ao nome do Senhor. É uma das guerras mais duras que o crente pode enfrentar. E ela tem reflexos materiais. Porque quando o crente está nesse momento, a sua vida, ela começa a perder o sentido. Ele perde o ânimo. Ele congrega e não sente o Senhor. Ele congrega e não ouve o Senhor falar com ele. Tudo que ele faz espiritual tem muito pouco resultado. Essa é uma guerra, e ela é uma guerra muito dura. Aleluia, Jesus. E o servo de Deus que está nessa guerra tem que ter muito cuidado para não judiar da sua família, porque esses reflexos materiais impactam nas pessoas que estão ao seu redor. E os tais não sabem da sua guerra e não conseguem entender o seu sofrimento. E você passa, aleluia, por situações que deve manifestar o amor sem ter amor, que deve manifestar a misericórdia, aleluia, sem sentir a misericórdia. É muito difícil, amados. Mas você sabe o que acontece? É a hora que o Senhor extrai do fruto a sua seiva. É nessa guerra, aleluia, que o Senhor prova da essência mais preciosa que tem dentro de nós. É nessa guerra, aleluia, que nós manifestamos o que tem de real
dentro do seu coração. O crente que está em guerra espiritual e judia, maltrata, manifesta sentimentos negativos para com a sua família e aqueles que o amam. Glória ao nome do Senhor. Deve tomar bastante cuidado para você não adquirir dívidas dentro do seu processo. Glória ao nome do Senhor. Mas você que está em guerra espiritual e você procura, aleluia, amar sem sentir amor, ter misericórdia sem sentir misericórdia, aleluia, ter compaixão sem sentir a compaixão, manifestar o Senhor sem sentir o Senhor, dar glória sem sentir a glória. Glória ao nome do Senhor. Este é um bem-aventurado diante da minha presença, diante da presença do Senhor. E o Senhor te parabeniza nessa noite por essa guerra que tu enfrentaste e não blasfemaste contra o meu nome, não negaste a minha palavra e tem se mantido de pé até o dia de hoje. Aleluia. Sinta-se hoje como Davi, de frente do leão, querendo matar a ovelha que tem dentro de você. Aleluia. Pega na barba do leão por essa palavra. Aleluia. Rasgue ele ao meio se for preciso. E faça tudo ao contrário que o adversário manda você fazer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas você, aleluia, veio para vencer. E o Senhor preparou Davi, colocou ele para guerrear, colocou ele para trabalhar, experimentou ele nas atividades de um adulto, fez ele viver uma vida sofrida, fez ele passar medo, porém, em defesa daquilo que era do seu pai, fez ele enfrentar o leão, fez ele enfrentar o urso. Glória ao nome do Senhor. E você está aqui. O Senhor te preparou desde quando você nasceu. Uns com preparação mais fortes, outras com preparação mais brandas. Mas a preparação veio até o dia de hoje na sua vida. Você enfrentou o leão, você enfrentou o urso para defender as ovelhas do seu pai. Glória ao nome do Senhor. Você está entendendo essa palavra? Você quer que seja mais claro? Então tá bom, o Senhor vai ser mais claro com você. Você enfrentou o urso, que é a lei do homem. Você enfrentou o leão, que é o homem mudando a doutrina do Senhor. Quando você estava no templo, cuidando das ovelhas do seu pai, dentro do templo você enfrentou o urso, você enfrentou o leão, você deu a sua vida para proteger aquilo que era do seu pai. Está mais claro assim agora? Glória ao nome do Senhor. O Senhor te preparou, o Senhor te deu experiência. Você sentiu medo, você sentiu frio na barriga, mas não hesitou, não pensou nas consequências, não pensou o que seria de você, se o urso ou se o leão ia te matar. Mas o seu objetivo de defender as ovelhas do seu pai, você cumpriu. Glória ao nome do Senhor. E hoje você está aqui vivo, aleluia. Você está aqui, aleluia, vigoroso.
mesmo com um semblante de gentil aspecto, mesmo com o rosto queimado do sol, mesmo com os cabelos brancos, aleluia, das preocupações e das lágrimas que derramaste, você está aqui. Mesmo pequeno, não era considerado uma pessoa grande, não era considerado alguém que tinha um grande ministério, era o menor da casa do seu pai. Glória ao nome do Senhor. Mesmo como menor da casa do seu pai, você pegou na barba do leão. Mesmo como menor da casa do seu pai, não tinha uma grande responsabilidade, não era dono de nenhuma ovelha, você enfrentou o urso que era muito maior do que você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você feriu e o matou. Não matou o homem. Não. Você matou aquele que queria te matar. Glória ao nome do Senhor. E hoje você está aqui. Bendito é o nome do Senhor. Diante de Golias na sua vida. Lembra do que você passou? Porque agora você não está na casa do seu pai. Agora você está diante do rei. Aleluia, Jesus. Os seus irmãos mais velhos, maiores que você, preparados de guerra, treinados para usar poderosas armaduras, lindos paletó, poderosos cargos, pregavam para grandes multidões. Os seus irmãos mais velhos, que foram convocados para matar Golias, abandonou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Da casa do seu pai sobrou a minoria. Da casa do seu pai sobrou o menor. Glória ao nome do Senhor. Belo, considerado por todos. A sua beleza era reparada por todos. Muitas vezes ignorado a sua pessoa, mas todos viam o seu gentil aspecto. Aleluia. Mas quando você se dispôs a lutar contra o gigante, falaram que você era doido. Falaram que você não ia conseguir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Te ignoraram. E hoje você está aqui. Os seus irmãos mais velhos desapareceram. O seu pai, que tanto o amava, não está do seu lado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hoje está você e o gigante. Aleluia. O gigante é o inimigo da sua alma, que veio lutar contra o povo de Israel, veio adulterar a doutrina do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Essa guerra não acabou. Aleluia. Mas o rei te ofereceu as armaduras terrenas e elas não foram feitas para você. Glória ao Criador.
Mas aquilo que você precisa para matar o gigante, você tem. E hoje, pela luz dessa palavra, aleluia, você se deparou com o gigante e ele te desafiou. Seja esse gigante, aleluia, quem for, ele te desafiou, aleluia, fortemente. Glória ao nome do Senhor. E se você tivesse medo, você tinha corrido, você tinha desistido, você tinha voltado para trás. Mas o Senhor te preparou. O susto do leão te deu mais coragem. A valentia de ir atrás do urso te deu mais coragem. E o desafio do gigante não foi suficiente para você tirar essas palavras da sua boca. E Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, como se dizendo, você vem a mim preparado, com argumentos, com sabedoria humana, com coisas terrenas, com riqueza e com poder. Aleluia, Jesus. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória é o nome do Senhor. O homem poderoso como gigante tem afrontado a doutrina do Senhor. O inimigo da sua alma tem afrontado como um gigante a sua alma, a sua vida. Mas você vai até a Ele em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão e ferir-te-ei, e tirarei a sua cabeça, tirarei a sua sabedoria, tirarei, aleluia, da minha frente todos os seus corpos, e darei às aves e às bestas feras. E toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Glória é o nome do Senhor. Mais um recado para a igreja. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória ao nome do Senhor. Do Senhor é essa guerra. Ele te colocou, aleluia, como um valente para lutar, porque essa missão de lutar não é do Senhor. O Senhor Jesus já lutou, o Senhor Jesus já venceu a morte. Agora é a sua vez de lutar e vencer esse gigante na sua vida. Mas o Senhor não vai te dar espada, o Senhor não vai te dar lança, o Senhor vai te dar uma pedra, 5 pedras, e o Senhor vai te dar uma ferramenta, e o Senhor vai aperfeiçoar a sua mira, e você vai lançar no meio da cabeça do gigante, no meio da sabedoria humana, vai desfazer o cérebro do gigante, e ele vai cair por terra, e a espada do Espírito Santo vai passar, a espada do Espírito Santo vai ferir, a espada que é a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus vai matar o inimigo. A palavra de Deus vai matar o inimigo da sua alma. A pedra não matou o gigante. Glória ao nome do Senhor. A pedra derrubou o gigante. Aleluia. Mas a espada, que é a palavra de Deus, vai livrar o povo de Israel
da mão dos filisteus. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus vai livrar a sua igreja da condenação do inimigo, da opressão do inimigo, das blasfêmias do inimigo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Lembra de quando eu te ungi? Lembra no passado, quando eu estava reunido com toda a sua família? De onde você veio, de onde eu te trouxe? Glória ao nome do Senhor. Lá eu te ungi. Glória ao Criador. Lá eu te preparei. Bendito é o nome do Senhor. Lá eu prometi diante dos seus irmãos que tu seria o rei de Israel. Glória é o nome do Senhor. Todos os irmãos sabiam da promessa. Aleluia. E quando você se deparou diante do gigante, os seus irmãos, aleluia, sabia da promessa e tentaram te desanimar, como se dizendo: lembra da promessa que Deus tinha na sua vida? Agora você vai desafiar esse gigante e vai morrer. Como que essa promessa vai se cumprir? Quantas promessas o Senhor fez na sua vida? E você vai largar de congregar? Glória ao nome do Senhor. Você vai perder a sua liberdade diante dos irmãos. Lembra das promessas que o Senhor fez? Glória ao Criador. Seus irmãos falaram isso para você. Por quê? Porque eles tiveram medo de enfrentar o gigante. Eles foram revestidos e preparados para enfrentar o gigante. Desde a sua mocidade, os seus corpos, as suas condições, todo mundo que olhava falava: se o gigante se levantar, esse irmão vai defender a doutrina do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mas eles não tinham a unção do Senhor. Os seus irmãos não tinham a promessa do Senhor. Os seus irmãos não tinham a valentia do Senhor. Eles tinham a pose e a formosura. Mas aquele que tinha a valentia e a unção do Senhor se levantou para defender o povo de Deus. Com a pedra derrubou o gigante e com a espada do Espírito Santo na sua mão, aleluia, salvou a igreja de Cristo contra o mal que se levantou nesse século. Então não abaixa a sua espada, não corra do gigante que o Senhor te preparou para essa guerra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Criador. Santo Criador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória. Mas, Senhor, por que, Senhor, que eu precisei sair do templo para me fazer a tua vontade? Eu poderia fazer a tua vontade dentro do templo. Glória é o nome do Senhor. Você sabe por quê? Porque as armaduras que os seus irmãos usam, a espada, o capacete de bronze que os seus irmãos usam, toda aquela proteção material, toda aquela estrutura poderosa que os seus irmãos usam, não foi feita para você. Glória ao nome do Senhor. Se você vestir aquela estrutura,
se você vestir aquele capacete de bronze, se você pegar aquele escudo, aquela potência, aquelas espadas que os seus irmãos usam lá no templo, você não vai conseguir caminhar. Glória é o nome do Senhor. Você não vai conseguir fazer a minha vontade. Você vai se sentir preso, sem locomoção, porque todas essas estruturas são baseadas na sabedoria humana, mas a estrutura espiritual que eu coloquei dentro de você, aleluia, é baseada na sabedoria de guerra do Senhor dos Exércitos. Glória ao nome do Senhor. E por isso você vai lutar e vai vencer essa guerra em nome do Senhor dos Exércitos. Que seja ela material, que seja ela espiritual, essa guerra é para você. Então você gire esta funda, gire a fé que eu coloquei dentro do seu coração e lança na testa do seu inimigo, que você vai ver ele cair na sua frente. E com a palavra de Deus você vai cumprir a minha vontade, e o nome de Deus vai ser glorificado nas nações. Esta é a palavra, o Senhor Deus seja louvado. Amém. Juntos buscamos a presença de Deus em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Criador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Criador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao Criador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Rei da glória. Santo Criador. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Rei. Bendito é o Deus que vive para sempre. Maravilhoso, santo tu és. Glorificado seja o teu santo nome. Maravilhoso és tu, Senhor Jesus. Glória ao Criador. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso tu és, Senhor. Nós te amamos, nós te glorificamos, nós exaltamos o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia, Jesus, glória, 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 aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, Santo Criador, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Criador. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao Criador.
nos curvamos, nos humilhamos a teus pés, para agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa que o Senhor nos tem contemplado mais uma vez. Te agradecemos pela sorte de salvação, pelo teu plano na nossa vida, plano infalível, se tão somente nós honrarmos a tua palavra, se tão somente nós obedecermos a ti e honrar o Senhor como único e soberano Deus sobre todas as forças. Glória ao teu nome. Te agradecemos por estarmos na tua casa, realizando aqui o nosso culto de adoração, oferecendo ao Senhor a nosso louvor, a nossa gratidão. Eterno Criador, é tudo que temos. Glórias ao teu santo nome. Os nossos bens não servem para nada, a nossa saúde também não. Mas o nosso louvor, o glória que sai da nossa boca, alimenta o Senhor. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia, nós te agradecemos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso pastor, e temos certeza que nada nos pode parar. Glória. Te agradecemos, pois hoje o Senhor serviu uma mesa farta diante do nosso adversário. Tira a nossa cabeça com glória, fez derramar diante da nossa barba sobre os nossos vestidos. Glória, glória. Embora o inimigo está diante de nós, embora o exército do mal está diante de nós, mas nós estamos com o Senhor. Pouco nos importa a quantidade deles. Glória a Jesus. Pois nós temos o Senhor como nosso soberano Deus, como nosso capitão, e nós temos a certeza que sairemos daqui marchando com as nossas espadas afiadas, com o nosso escudo da salvação brilhando na nossa frente. E nós temos certeza que o Senhor, como o sol da justiça, diante de nós, o nosso escudo vai repetir e vai ofuscar a mente e a visão do nosso adversário, e a tua palavra, que é soberana sobre todos, vai diante de nós, cortando todo o mal. Nós temos certeza que se o Senhor não desistir de nós e nós amar o Senhor acima de tudo, nós vamos vencer por aquele que nos amou, por aquele que derramou sangue no verde, no madeiro da cruz, por aquele que se entregou por todos nós. Ele já venceu e nós também venceremos. Glórias ao teu nome. Te agradecemos por tudo, por essa maravilhosa palavra, o Senhor mais uma vez tem falado com nós, embora uns não entenderam o fundamento dela, mas aquele que a palavra veio como uma flecha em seu coração, entendeu o fundamento total. Glória a Jesus. Glória a Deus. Te agradecemos por até hoje não ter desistido de nós. Te agradecemos por sempre estar com nós, embora somos fracos, embora às vezes somos desobedientes, às vezes pecamos, mas nós nos entregamos hoje em tuas mãos. Perdoa nós, perdoa nossa criancice, os nossos pecados, e não desista de nós pelo amor do teu nome. Glória a Jesus. A tua esposa aguarda ansiosa. Deseja voltar, a tua esposa deseja abraçar-te e estar contigo na eternidade. Glória a Deus. Sabemos que um grande banquete está preparado e nós não queremos perder por nada. Então somente não tire as mãos de sobre nós, guarda-nos, livra-nos. Nós temos certeza que nós vamos chegar ao fim da nossa jornada com as vestes limpas, brancas,
resplandecendo, para termos um encontro contigo em nuvem de glória. Guarda a tua igreja. Aleluia, Jesus. Quanto povo tem nessa terra que alcançarão a salvação? Quantas concubinas, mas uma só esposa. Aleluia. Glória a Aleluia, Jesus. A esposa sempre vai refletir a imagem do Senhor. A esposa sempre será a mais humilde. A esposa sempre vai ouvir a voz do Mestre. A esposa não questiona. A esposa usa o que o noivo manda. A esposa come o que o noivo serve. Pai, permita que todos que aqui estão e que essa palavra alcançar o seu coração venha ser esposa de Jesus Cristo. E se nós não alcançarmos essa dádiva, permita que façamos parte do teu reino. Mas não nos deixe nesse mundo. Ajude-nos a chegar até o fim. Ajuda-nos a voltarmos para casa. Salva-nos! Salva-nos! Resgata-nos, tira-nos desse exílio, tira-nos desta condenação e nos leva embora. Só faz nós entrar para casa. Louvamos ao teu nome e seremos eternamente gratos por todos os processos que o Senhor tem permitido de nós passar, por todas as enfermidades, por todas as calúnias, por todas as perseguições. Glórias ao teu nome, por todos os adversários que se levantaram contra nós. Nós te agradecemos, pois todos eles nos fez alicerçar ainda mais na rocha chamada Cristo. Glória a Deus. Guarda nós o nosso retorno, nós possamos voltar em paz, meditando nesta santa palavra. Glória a Deus. Guarda ela em nossos corações, no coração de todo o teu povo. Glórias ao teu santo Glória a nome. Deus. E em tudo, toda esta igreja, só temos a te agradecer, a te dar-lhe honra, graças, louvores, ações de graça eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvemos a Deus com o hino de número 61. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
cumpra o desejo do seu coração. Glória ao nome do Senhor. Vamos encerrar juntos. Toda glória, honra, louvores e ações de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus.